Vamos ler aí o Salmo de número 14, do verso 1 ao verso 7. Diz o seguinte: o insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Esta é a consequência lógica, quando as pessoas dizem que Deus não existe ou que não há Deus. Se não há Deus, também não há certo nem errado. E aí cada um pode fazer o que bem entende. E Davi está dizendo exatamente isso. O tolo, ele diz em seu coração que não há Deus, que Deus não existe. E aí a consequência prática e lógica que segue adiante é justamente que eles vão se corromper e praticar abominações diante de Deus. E ele diz, não há quem faça o bem. E ele usa uma figura de linguagem aqui no verso 2, para que eu e você possamos compreender que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor, que Deus ele está assim no seu sublime trono, mas que os olhos dele passam por toda a terra. Porque esta é a maneira de nós podermos compreender, que Deus ele está enxergando tudo o que acontece aqui neste mundo. Uma linguagem para facilitar o meu e o seu entendimento. E ele diz, o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. E ele diz, todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Por acaso, nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel, ou de Jerusalém, do povo de Deus. Quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Linguagem para dizer o povo de Deus se alegrará. Este salmo aqui, se você se lembra, como nós já estudamos aqui a carta de Paulo aos Romanos, logo lá no início, Paulo ele faz exatamente a citação deste salmo, de grande parte deste salmo, principalmente aqui nos versos, um pouco do verso 1 e também do verso 3. Então o tema da minha mensagem hoje aí é viver como se Deus não existisse, porque esta é a ótica aqui de Davi nestes salmos. Que as pessoas estavam vivendo como se Deus não existisse, se Deus não tivesse o controle de nada. E aqui, esta ideia aqui dos salmos, é justamente, não é apenas de um ateu, que ele diz, de forma assim bem escancarada, que Deus não existe. A ideia do texto é daquelas pessoas que elas não verbalizam que Deus não existe, elas até creem que Deus existe, porém elas vivem como se Deus não existisse. Isso é muito fácil, você consegue notar em muitos que se dizem cristãos hoje. Muitas pessoas que se intitulam cristãs, que batem no peito, que dizem professar uma fé, elas vivem como se Deus não existisse. E nós podemos perceber isso exatamente pelo estilo de vida que muitos da cristandade hoje vivem. O estilo de vida que muitas pessoas levam. E é comum muitas vezes, O Jones, acho que pode abaixar um pouquinho, acho que está alto aqui para mim. Aqui. É comum você ouvir algumas pessoas dizendo o seguinte: ah, eu conheço um fulano que ele frequenta a igreja, só que ele espanca a mulher dele. E aí, em contrapartida, eu conheço um outro homem que ele não frequenta a igreja, que ele nunca foi a um local de culto, mas ele nunca bateu em sua mulher. Automaticamente, o que essas pessoas querem dizer com essas duas afirmações, dizendo que uma pessoa que se diz crente, porque ela está indo a um local de culto, mas que ele espanca a sua mulher. E por outro lado, ele cita um exemplo de um ímpio, que não busca Deus, que não se dobra diante do Senhor, e ele não bate em sua mulher. Automaticamente eles estão concluindo o seguinte: a moralidade ela não depende da religiosidade. Ou seja, e religiosidade aqui, no sentido de ter uma religião, não como um fariseu, mas de você ter uma religião e de você frequentar, estar envolvido ali com ela. E aí eles querem dizer basicamente isso: a moralidade não depende da religiosidade. Ou seja, eles dizem que as pessoas elas podem ser boas sem frequentar uma igreja, sem frequentar um local de culto, sem ser transformado por Deus e por sua palavra. É basicamente isso que eles querem dizer. O homem pode ser bom por si só. Ou seja, o homem pode trilhar um bom caminho longe de Deus, longe de seu povo, longe da palavra do Senhor.
E a pergunta que eu deixo para você é, isso é possível? O homem ser bom sem Deus? O homem praticar boas coisas sem a graça de Deus? Sem o Espírito de Deus? E é claro que não. E aí, dentro desta ideia aqui do Salmo, nós vamos percorrer aí por alguns princípios. Primeiro, a bondade surge da fé em Deus, né? Como nós vemos aí no verso 1. O insensato diz no seu coração, Deus não existe. E a consequência é, todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Primeiro ele diz que não há quem crê, eles não creem em Deus. E a consequência é viver uma vida impiedosa. Ou seja, uma vida totalmente depravada, corrompida. Esta é a consequência, se Deus não existe. Mas é comum também nós ouvirmos as pessoas dizendo o seguinte, olha, não caia nesta ideia, né? Não importa o que você crê. Não importa a sua crença, em quem você crê, no que você crê. O importa é o que você faz, é o que você é. Você não pode cair nesta ideia. Essa ideia é uma grande balela. Porque você vai agir com base em suas crenças. É óbvio isso, é simples. Você vai agir com base naquilo que você crê. É justamente porque eles creem que não há Deus, que Deus não existe, e eles vão, então, agir com base em suas crenças. Se não existe Deus, não há certo e errado. O homem pode trilhar o caminho que bem ele achar melhor. Então lembre-se, a sua crença vai sim nortear as suas ações no dia a dia. Muitas pessoas dizem, fulano ele não crê em Deus, mas ele é uma boa pessoa. E chegam a falar isso inclusive de ímpios. Isso é uma loucura. Como que você vai dizer isso? Ele não crê em Deus, mas ele é uma boa pessoa? Não, se ele não crê em Deus, isso já é pecado. É pecado, ponto final. Não crer em Deus é uma maldade. Não crer em Deus é pecado, porque Deus ordena que nós creamos nele. É uma ordem. E se ele vive toda a sua existência dizendo não crer em Deus, não se submeter a Deus, como que ele pode ser uma boa pessoa? Deus nos deu todas as provas para que nós creamos nele. E mesmo assim, um homem com o coração impenitente, ele decide constantemente se levantar contra o seu Senhor, contra o Deus Todo-Poderoso, e trilhar a sua própria vida. Como ele pode ser uma boa pessoa? Mas constantemente você vai ouvir isso. Fulano não serve a Deus, mas ele é bom. As pessoas diziam isso e dizem isso acerca de Gandhi, não é? Uma boa pessoa. Gandhi, ele olhava para Jesus e achava que Jesus era simplesmente um bom mestre. Não conseguia olhar para Cristo como Deus, como Senhor, e que por meio dele nós obtemos a redenção e a salvação. Gandhi olhava para Jesus e dizia que Jesus era um bom líder. Ele foi um bom líder, praticou boas coisas. Mas as pessoas adoram Gandhi. As pessoas o colocam num pedestal. E você vai pesquisar um pouco sobre a vida de Gandhi, você vai ver que a própria família o detestava, o filho o detestava. O cara tinha as suas safadezinhas, né? Gostava de dormir lá com as mulheres, garotas nuas, né? E era um péssimo marido, mas as pessoas dizem que ele foi uma pessoa excepcional, que fez jejum, dedicou-se ao seu povo, e não vamos nem falar na questão financeira que ele complicou o seu povo. Mas as pessoas dizem, ele é uma excelente pessoa. Quem nos garante que Gandhi ele não se enquadra e não se encaixa no perfil descrito pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13? Que Paulo vai dizer que a pessoa pode entregar o próprio corpo para ser queimado. E ele diz sem amor. Qual é a ideia ali do apóstolo Paulo? É aquela pessoa que ela quer ter o seu nome celebrado aí na história, e ela fará de tudo para que o seu nome fique na história. Inclusive, queimar o próprio corpo. Não porque ama as pessoas, porque há amor em seu coração, mas ela sabe que com aquela atitude, com aquele feito, o seu nome ficará sendo celebrado em meio aos povos. Quem pode garantir que com Gandhi não foi isso que aconteceu? Tendemos a achar, né, minha avó é santa. Né? E eles também, e os senhorzinhos também eles acham isso, né? A minha avó mesmo, ela dizia que ela não tinha pecado, não. Desse jeito, eles acham que eles não têm pecado. Não. As pessoas acham, não, minha avó é uma santa. É mesmo. Você a conhece? O coração dela? Como dizer? Fulano é um santo. Você conhece o coração dele? Você não conhece. Você sabe o que ele faz quando ninguém está vendo? Você consegue monitorar isso?
Você consegue examinar o que passa dentro do coração daquela pessoa? E eu não estou falando de ninguém, de uma senhora que matou 300 pessoas. Não, estou falando daquela senhorinha, da sua vozinha, que vai lá e prepara todo aquele banquete para você com todo amor e carinho. Mas à luz da Escritura, ela é tão pecadora como eu e como você. Ela precisa de um Salvador, ela precisa de um Messias. Independente de qual seja o ímpio, qual seja o homem ou a mulher, se eles não se arrependeram dos seus pecados, eles não podem ser bons por si só. Eles não podem praticar boas coisas ou podem se apresentar diante de Deus com base em seus méritos. Porque não existe essa pessoa boa. Sem Deus, não existe ninguém bom. Nós somos transformados dia após dia pela palavra de Deus. Nós somos lapidados dia após dia pelas Sagradas Escrituras. Nós estamos neste processo de transformação para nos parecermos com o nosso Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 8, ele diz, olha, os que vivem na carne, eles não podem agradar a Deus. Ou seja, aqueles que não nasceram do Espírito, aqueles que nasceram apenas da carne e do sangue, que são filhos de Adão, que carregam aquela herança de Adão, do pecado original, esses não podem agradar a Deus. E como vamos dizer então que uma pessoa simplesmente porque ela é legal, porque ela é gente boa, porque ela faz de tudo para nos agradar, que ela é uma boa pessoa e que ela está de bem com Deus, né? Deus está tranquilo com ela. Não, Paulo está dizendo que não. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo vai dizer, com uma outra linguagem, a mesma coisa. Paulo diz, olha, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdos, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ah, pastor, mas ele não crê em Deus, mas ele é bom. Isso não é apenas um erro, quando você diz isso. Isso não é apenas um erro. A pessoa dizer, olha, fulano é bom, mas ele não crê em Deus. Isso não é apenas um erro. É uma heresia absurda, que vai contra o centro da nossa fé, que é o que eu tenho pregado aqui no domingo, que é justamente a justificação pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé em Cristo Jesus. Então você diz que alguém pode ser bom sem Deus, sem Cristo, isso não é um erro teológico, isso é uma heresia. Você está indo contra o princípio central da nossa fé cristã. Porque afinal de contas o que você está dizendo é o seguinte, a minha vovozinha ela é tão boa que Cristo não precisava ter morrido na cruz. A minha vovozinha ela é tão boa, ela é tão legal que não precisava Cristo ter vindo em carne, ter vindo neste mundo, ser moído por conta dos meus pecados e dos seus pecados, porque ela, afinal de contas ela poderia se salvar. É basicamente isso que nós estamos dizendo, que as pessoas podem ser boas por si só, sem Deus. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi inválido. Foi à toa, não precisava Cristo ter morrido naquela cruz do Calvário, porque afinal de contas há pessoas boas, há homens bons neste mundo. O problema é que a Escritura diz que não há ninguém bom, que ninguém pode se salvar, que ninguém pode fazer algo para Deus para dizer, olha, eu estou de bem com Deus, eu estou bem com Deus porque eu tenho algo a apresentar a Ele. Nenhum de nós, nenhum ser humano pode fazer isso. Então, quando nós dizemos, ele não crê em Deus, mas ele é uma boa pessoa, você está dizendo que o sacrifício de Cristo foi inútil naquela cruz do Calvário. Você está desprezando aquilo que Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Porque foi isso que ele disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos respirar, nós não podemos enxergar, como nós temos inúmeros exemplos nas Escrituras, do próprio apóstolo Paulo. De o Senhor o quebrando, de inúmeros servos de Deus, de inúmeras pessoas que tentaram trilhar um caminho de arrogância e foram quebradas pelo nosso Deus. Então eu e você, nós não podemos andar sem Deus. Nós não podemos respirar sem Deus. Sem Cristo, o homem sem Deus, ele pode escalar a montanha mais alta. E será se ele pode escalar essa montanha mais alta e cumprir a lei de Deus sozinho? Claro que não. Sem Deus ele não pode nada. Sem Deus eu e você nós não podemos nada. Sem Deus o ser humano não pode nada. E você olha para Paulo. Paulo não podia nada sem o Senhor. Achava que podia fazer algo sem Cristo, sem Deus. Até que o dia o Senhor o quebrou. E aí Paulo enxerga a sua limitação, Paulo enxerga a sua fragilidade, Paulo enxerga a sua total depravação. E ele diz, eu não posso nada. Eu sou dos piores dos pecadores.
E aí eu te pergunto, se Paulo não pôde, a sua avó pode? Ou aquela pessoa que você diz, é uma excelente pessoa, mas não tem a Deus, mas é uma boa pessoa, será se pode? Davi está dizendo que todos estão contaminados. Todos. Foi exatamente esta a figura que Paulo usou em Romanos, para descrever que tanto judeus e gentios, todos estão debaixo da ira de Deus, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é sem exceção. Toda a raça humana foi contaminada pelo pecado. Jeremias, capítulo 13, verso 23, ele diz, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Ou seja, é algo impossível. Podereis vós fazer o bem estando treinados para fazer o mal? É como se fosse mais ou menos o seguinte, pode o negro mudar a cor da sua pele, com exceção do Michael Jackson, Com exceção aí do Michael Jackson? Pode. Pode o leopardo remover as suas pintas? Não pode. É isso que ele está dizendo. É isso que acontece com o ser humano. Completamente depravado. Calvino, comentando essa parte aqui no verso 3, e ele diz, no verso 3, todos se desviaram e se corrompem, não há um que faça o bem, nenhum sequer. Calvino comentando sobre isso, ele diz, desviaram-se no estado de putrefação, essa é a ideia, se corrompem, deixou de ser integral, foi sendo diluído, ou seja, esse é o estado do homem, completamente corrompido, completamente podre, completamente depravado. Essa é a situação do homem sem Deus. Segundo, ponto que eu quero trazer aqui para nós é a bondade e o conhecimento. Como nós vemos aí no verso 2. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Primeiro ele diz que está à procura de alguém que tenha entendimento, que entenda. E aí você viu, se não tem entendimento, qual que é o segundo passo? Eles não buscam a Deus. Se não há entendimento, não há busca de Deus. Então só busca a Deus quem entende. No verso 4 ele vai usar a mesma expressão. Ele diz, por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Ou seja, eles não entendem. E aí se eles não compreendem, se eles não entendem, qual que é a consequência? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam ao Senhor. Não compreende, não entende, e aí há impiedade, e ele também diz, não invocam o Senhor. Então a insensatez, a tolice e a ignorância são a mãe da maldade. É a mãe da maldade. Paulo, em Filipenses 1,9, ele diz, e peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Que o vosso amor aumente cada vez mais em pleno conhecimento e em todo entendimento. Eu posso ter conhecimento e não ter amor? Creio que sim. De acordo com o que Paulo nos mostra lá em 1 Coríntios. Você pode ter entendimento, sim, mas sem amor. Mas você não pode ter amor sem conhecimento. Pelo menos não o amor bíblico. Você não pode ter o amor sem ter esse conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz as Escrituras. É o princípio do saber. Então não há verdadeiro conhecimento longe de Deus. Isso você aplica para todas as áreas da sua vida. Longe de Deus não há sabedoria. O homem pode ter até um conhecimento intelectual. Ele pode ter até um certo nível de intelectualidade, mas não sabedoria. Quantos homens você pega aí, intelectuais, que são aplaudidos em nosso país, mas que não há sabedoria? Estão distantes do Senhor. Eles simplesmente fecham os olhos para todas as provas, para todas as marcas e as digitais de Deus que estão neste mundo. Mas eles simplesmente fecham os olhos. Há intelectualidade. Porém, não há sabedoria. Então não há um verdadeiro conhecimento longe do Senhor. O homem ele pode chegar num nível, como nós vemos bons médicos, que eles são capazes de abrir o coração humano, a cabeça do homem, o cérebro do homem, e fazer ali uma cirurgia. Mas o homem ele não consegue saber o que vai dentro da alma humana. Ele não consegue. Ele pode ter um certo nível de conhecimento e fazer coisas extraordinárias. Mas o íntimo do ser humano ele não consegue chegar. Ele pode descobrir como chegar à lua,
Mas sem Deus, ele nunca achará o caminho para o céu, para a volta para casa. Sem Deus, o homem por si só, ele não consegue chegar nesse caminho. Ele pode ler as Escrituras, como muitas vezes, né? Quantos apresentadores aí, eles dão até aula para pastores, né? Para líderes religiosos, com a interpretação correta, inclusive, de um texto, como certa vez o Jô Soares até fez para um pastor, quando ele interpretou Atos capítulo 2. Ele, um ateu, explicou o texto, mas os seus olhos estão fechados para a verdade. O contexto histórico ele aplicou e fez corretamente. Quantos homens hoje são desta maneira? Terceiro, ponto que eu quero destacar aqui, que eles vivem, né, como se Deus não existisse, que é o que está aí também no verso 1. Né? O insensato diz no seu coração, Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. E aí depois ele começa a descrever quais são, né, essas impiedades. Aqui, Davi ele não está falando apenas do ateu confesso. Aquele cara que diz de forma escancarada para todos, não, eu não creio em Deus, para mim Deus não existe, e ponto final. Calvino também acreditava que não era isso que Davi estava dizendo, que se limitava apenas para esse tipo de ateísmo, né? Aquele ateísmo teórico, né? Que são aqueles seguidores que eles dizem de forma que negam, né, conceitualmente, né, a existência de Deus. Calvino e muitos outros estudiosos, eles acreditam também que não se limitava apenas a isso, para esse tipo de ateísmo. Né? Ele acreditava que Davi estava indo muito além, né, daquele tipo de pessoas que eles acreditam que Deus existe, acreditam que há um Criador, que há um Senhor, porém o estilo de vida deles é totalmente depravado, é totalmente torto. Ou seja, eles vivem como se Deus não existisse. Calvino ele diz o seguinte, é provável que não neguem a existência de Deus de maneira franca, mas o imaginam como que recluso no céu e destituído de justiça e poder. E esse comportamento equivale à formação de um ídolo no lugar de Deus. Vendo? Eles não negam a existência de Deus de maneira franca, mas para eles Deus está lá fechado nos céus, destituído de poder e de justiça, ou seja, eles fabricaram um ídolo. E isso você vê, talvez você pode viver assim. Talvez você que esteja me ouvindo, você pode viver assim. Você talvez tenha fabricado um ídolo em sua mente. Porque se você não se submete à palavra de Deus, se você faz da sua vida o que você bem entende, você se enquadra nesse tipo de ateísmo prático, que é o que é chamado. É aquela pessoa que, embora ela acredita que Deus existe, ela vive como se Deus não existisse. E nós temos um grande número de pessoas assim, em meio à cristandade. Pessoas que dizem crer em Deus, professam uma fé, mas durante a semana vivem como pagãos, como ímpios, como depravados. Esses homens, eles se enquadram no que nós chamamos aí de ateísmo prático. Para eles tanto faz. Você aplica em sua vida. Como você conduz a sua casa? É debaixo da palavra de Deus? A sua casa é conduzida com base nas Escrituras? A sua vida? Como você direciona a sua vida? É Deus quem te conduz ou você simplesmente faz o que lhe dá na telha? Você primeiro dá um passo e depois você consulta a Deus. Como você trabalha? Como funciona essa dinâmica em sua vida? Porque primeiro nós devemos nos prostrar diante de Deus, pedirmos direção, orarmos a Ele para que Ele venha nos conduzir. Mas automaticamente, muitas vezes, o que nós fazemos? Invertemos as coisas. Primeiro nós fazemos, aí muitas vezes sofremos, e aí depois queremos pedir direção a Deus. Talvez você possa se enquadrar nesse ateísmo prático aqui. Não verbaliza, para todo mundo ouvir, mas também tanto faz como tanto fez. Vive como se Deus não existisse. No seu casamento, como que é conduzido o seu relacionamento? Na criação dos seus filhos, lá no seu trabalho, como que é? Quem norteia, te norteia? Ou você faz o que lhe dá na telha? Nós precisamos nos perguntar. Em Tito 1, verso 16, diz, né? E eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes, incapazes de qualquer boa obra. Você está vendo o que está dizendo? Eles afirmam que conhecem a Deus,
Mas como identificamos que eles não conhecem a Deus? Que eles não servem a Deus? Que eles não temem a Deus? Mas o negam por suas obras, por suas atitudes, por aquilo que eles fazem. Então hoje, meu irmão, eu costumo dizer que até papagaio fala, né? Até papagaio fala. Até papagaio ele fala. Então falar é muito fácil. Falar é fácil. Nós temos é que desenvolver. Desenvolver. E isso é algo que nós precisamos melhorar dia após dia. E avançar nesse conhecimento de Deus dia após dia. Então muitos hoje vivem como se Deus não existisse. Pessoas que não possuem uma fé, que não possuem, não temem a Deus, ou até mesmo que possuem uma fé errada, que é a mesma coisa que não ter nada. Mesma coisa que não ter nada. Por exemplo, né? Tem gente que ele tem fé para ser curado, mas ele não tem uma fé bíblica e verdadeira, por exemplo, para a salvação. Você se lembra? 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram? Um apenas. Tinham fé para operar milagres, para ver milagres. É comum você conversar com pessoas e às vezes elas passarem por algum período tenebroso, difícil, como por exemplo de enfermidade. E aí alguém vai lá, ora pelaquela pessoa e Deus com sua graça e misericórdia restabelece a saúde, cura aquela enfermidade. E aí a pessoa, você vai conversar com ela e está notório, está claro, é um ímpio, é um pagão. Não serve a Deus, não se prostra diante do Senhor. Nega os princípios centrais da nossa fé, as coisas básicas da caminhada cristã, mas eles batem no peito, eu tenho fé, eu creio, Deus me curou. E aí se você for, e aí eles sempre tem alguém para apontar, o João lá da esquina, ele não tem fé não, está com problema lá, está com enfermidade, mas não foi curado não, ele não tem fé não, mas eu tenho fé. E aí quando você enquadra essa fé bíblica, quando você mostra a depravação total, quanto que ele é podre, depravado, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça, assim como o João lá da esquina, aí eles ficam furiosos. Eles não querem ouvir essa parte. Eles querem dizer, eu tenho uma fé, mas se você diz, essa fé não é bíblica. Essa fé não é uma fé verdadeira. Essa fé todo mundo tem, para ser curado, para ver algumas coisas, mas uma fé bíblica, verdadeira, genuína, não. Você vê pelas obras. Paulo ele cita uma porção dessa passagem e aplica a toda a humanidade, a toda a raça humana. A maioria dos homens, meus irmãos, a maioria dos homens nunca foi formada por ateus. Eu sei que hoje, para muitos é até bonito, dizer que ele não crê em Deus. Para muitos é até bonito, E muitos crentes eles ficam até apavorados, porque fulano disse que ele é um ateu, o outro disse que ele é um ateu. A realidade é a seguinte, a sociedade, e a maioria dos homens nunca foi formada por ateus. Mas por homens que sabem da existência de Deus, porém vivem como se Deus não existisse. Essa é a grande realidade. Muitos vivem como se Deus não existisse. Quantos de nós podemos dizer assim? Nós não acreditávamos em números absurdos, como por exemplo da teoria da evolução e muitas outras ideologias. Você podia não acreditar nessas coisas. Não, é impossível que nós viemos nesta linhagem. Mas vivíamos como se Deus não existisse, porque não nos dobrávamos diante dele. Não o reconhecíamos como nosso Senhor e nosso Salvador, como o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, vivíamos como se Deus não existisse. Não de forma, assim, dizendo para todos os cantos, mas dizendo crer em Deus, mas na vida prática vivíamos como se Deus não existisse. Porque antigamente, se você se lembra, pegava até mal a pessoa dizer que ela não tinha uma religião. Até para você jogar futebol antigamente, aí, a pessoa ia perguntava que religião que você é. E é claro, o catolicismo dominava grande parte, mas alguém dizer que não tinha uma religião era vergonhoso. Hoje é até bonitinho a pessoa dizer que ele é um ateu, que ele não crê em Deus, como se fosse a coisa mais esperta do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você precisa sempre examinar a sua vida à luz da palavra de Deus. Será se nós temos vivido como ateus na prática? Será? Se somos conduzidos pela Escritura, pela palavra de Deus? Ou ela é a última que nós consultamos? Ela é a última que nós buscamos direção para a nossa vida? Porque um ateu na prática ele vai ser isso aí. Diz que Deus existe, mas vive como se ele
não existisse. E quarto e último princípio para a gente encerrar, ele mais uma vez, né, o Salmos vai terminar aí cheio de esperança, né? Cheio de esperança. Como ele diz do verso 4 em diante, né? Verso 5 em diante. Ele diz: serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. E aí ele diz, né? Ah, se de Sião viesse a palavra de Israel, quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará, Israel se alegrará. Você consegue perceber a descrição que ele dá aqui? Ele diz, olha, os ímpios estão vivendo aí como se Deus não existisse. Eles cometem as suas atrocidades, eles vivem completamente depravados, completamente corrompidos. Mas um dia, diz ele, um dia, todos eles ficarão completamente apavorados. Essa é a descrição bíblica de Gênesis e Apocalipse. Para todo aquele que não se prostrar diante do Senhor, para todo aquele que continuar em seus pecados, vivendo deliberadamente em seus pecados, com o coração completamente ali duro, é isso que eles terão. Eles vão ficar apavorados diante do Senhor. Os ímpios se encherão de pavor. É o que as Escrituras nos mostram, de Gênesis a Apocalipse. A figura que ele está mostrando é que esses homens, parece que eles estão progredindo, parece que eles estão avançando, parece que eles estão pecando contra Deus, pecando contra o próximo, destruindo o seu próximo, e parece que nada vai acontecer. Mas ele diz, não, vai chegar um momento que eles serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Então, mesmo enquanto oprimidos, né, e é essa a ideia aqui que Davi encerra, mesmo que enquanto nós estivermos passando por angústias, aflições, ou mesmo sendo oprimidos, né, ele diz uma boa notícia, o Senhor é com o seu povo. O Senhor está com o seu povo. Ou seja, o Filho de Deus, os filhos de Deus, eles nunca estão sozinhos. Essa é uma constância nas Escrituras, que muitas vezes eu e você, nós nos esquecemos. Diante das adversidades da vida, diante das dificuldades da vida, achamos que estamos sozinhos. Se você prestou atenção aqui ao longo desses salmos, constantemente isso é reafirmado. Deus está com o seu povo. E quando ele diz Deus está com o seu povo, ele não diz que não haverá problemas, que não haverá angústias. Mas ele diz que Deus fortalece o seu povo, que Deus protege o seu povo, que Deus cuida do seu povo. E, por outro lado, se de um lado Deus cuida do seu povo, ele diz que os ímpios serão punidos. Os ímpios serão punidos. E este é o cenário para todo aquele que não se arrepender dos seus pecados, que não se prostrar diante do Senhor. E eu quero terminar com uma frase aqui de Spurgeon, né? Que ele diz, como negar a existência do fogo não previne que o homem se queime, duvidar da existência de Deus também não impedirá que o juiz de toda a terra destrua os rebeldes que lhes quebram a lei. Você consegue notar o que ele está dizendo aqui? Ó? Uma pessoa pode dizer que ela não crê ali no fogo, nega a existência do fogo. Ela negar a existência do fogo não vai prevenir que ele seja queimado. Da mesma maneira, se um homem, todo aquele que diz que Deus não existe, que ele quer viver a sua vida fazendo o que lhe dá na telha, isso não o tornará livre de um dia estar frente a frente com o juiz de toda a terra. Porque um dia todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Todos nós estaremos frente a frente com o Rei da Glória, como diz as Escrituras. E aqueles que não se arrependeram, eles serão sim punidos. E não apenas por um instante, mas eternamente. Estarão debaixo do sofrimento eterno. Aonde eles não verão a face de Deus, o lado da face de Deus de misericórdia. Mas eles verão a face de Deus, o lado da face de Deus, da ira de Deus, sendo descarregada sobre eles. É isso que a palavra de Deus nos anuncia. Que eu e você realmente possamos nos submeter à palavra de Deus.